Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos finalizar esse projeto. Para fazer o paninho, vou usar as cores verde pistache, cinza chumbo e também o branco. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou usar o branco, aqui com o pincel de número 10 ou de número 12, e você vai fazer todo esse preenchimento aqui com o branco. Vai evitar pintar aqui, olha, esses detalhezinhos. Do mais, vem completamente aqui com o branco preenchendo toda essa parte aqui do tecido. Essa parte ela é bem tranquila, realmente é só o preenchimento. Para não perder o seu risco, você pode voltar com um lápis e marcar aqui certinho, justamente para não se perder. E ficou assim. Agora venho com a cor cinza chumbo. Pode ser o cinza chumbo, pode ser o cinza, pode ser o cinza lunar. Vou fazer aqui a sombra da dobrinha desse paninho. Vou usar um pouco mais de branco aqui, porque o branco ele deve se destacar mais aqui, para não parecer que esse paninho, essa toalhinha, ela é cinza. Então aqui as regiões onde estão mais fortes, para dar aqui profundidade. Ainda com um pincel sujo de branco, já venho aqui também fazendo essa sombra. Já reforçando também aqui os detalhezinhos aqui desse tecido, as dobrinhas.
Você pode deixar mais lisinho também, se preferir. Com branco para ficar bem sutil. Vou misturar aqui com branco para que não fique tão forte. Estou usando aqui o pincel de número 6. Aqui também bem rente. Passo aqui, mas eu venho com branco, justamente para não ficar tão forte esse cinza. Tira um pouquinho do excesso aqui. Usei o cinza, aqui centralizando com o branco. Fica assim, tons bem clarinhos. Puxando para cima, puxando aqui para baixo. Fazendo esse movimento aqui para realçar essa dobrinha aqui, tá vendo? Aqui eu vou usar o pincel de número 0, o branco, e vou ajustar essas pequenas áreas, principalmente as pontinhas.
ou um pincel fininho que você tenha também. Aproveitando aqui esse pincel de número 6, vou preencher toda essa área aqui com esse verde pistache. Já aproveito aqui o branco, passo um pouquinho desse lado, um pouquinho aqui desse outro lado. Puxando aqui para cima e aqui eu puxo para baixo. Vou usar um pouquinho de verde oliva, só para realçar aqui um pouquinho, trazendo um detalhe a mais. Bem pouquinho. Lavei o pincel, venho aqui com branco, só para realçar aqui, bem certinho. E assim eu também farei a parte de cima aqui. Cor verde pistache. Dependendo do tamanho do seu risco, você pode até usar um pincel menor também, que vai dar certinho aqui.
Vou usar um pouquinho de branco, lavei o pincel, ainda com o pincel de número 6. Na dúvida, você pode usar o pincel de número 0. Passe aqui na parte de cima, olha. Do outro lado também. E vem com o pincel menor, puxando aqui. Assim, vai ficar mais fácil para fazer essas áreas menores. Vou usar só um pouquinho do verde pistache aqui. Se quiser melhorar aqui, principalmente esse traço aqui, volta com o branco tinta em apenas um lado do pincel. E faz aí o ajuste necessário. Que nem aqui, ó, só mais um pouquinho nesse cantinho aqui. Se quiser, pode usar até um pouquinho mais de branco. Porém, eu vou deixar aqui, ó, ele misturado com esse branco, com esse verde, justamente para ficar bem sutil, bem suave. E ficou assim, esse paninho, essa toalhinha. Agora, para fazer o pão, vou usar as cores branco, caramelo, palha, porém você pode substituir pela cor areia, cerâmica, rústico e também vou usar a cor camurça. Pincel de número 6, cor palha. Vou usar um pouquinho da cor camurça aqui nessa divisória. Um pouquinho mais da cor palha aqui em cima. Cor caramelo. Lavei o pincel, venho com a cor cerâmica. Vou deixar aqui, olha, mais douradinho. E vou usar um pouquinho do rústico aqui em cima, ó. Só um pouquinho, deixando ele, esse pãozinho bem douradinho. Você pode até passar um pouquinho assim, olha, e manchar um pouquinho. Agora venho para esta parte.
cor palha. Aqui em cima, cor caramelo. Sim, olha, manchando um pouquinho. Vou lavar o pincel e vou voltar com a cor cerâmica. Olha, em cima desse caramelo, eu vou usar a cor cerâmica e vou fazendo algumas texturas assim, olha, para manchar um pouquinho, bem pouquinho, com esse rústico, bem pouquinho mesmo. Vou substituir o pincel por um pincel maior agora. Vou usar aqui o de número 10. E aqui eu vou usar só um pouquinho da cor camurça aqui nessa divisória, olha. Só para ficar uma separaçãozinha aqui bem bonitinha entre um lado e o outro. Você pode fazer mais de um, tá bom? Não tem problema não. Rente essa dobrinha aqui, que a massa cresce, então vai durar mais aqui essa partezinha de cima. Então vou deixar aqui bem douradinho, cor caramelo. Vou usar um pincel menor e vou puxar aqui. Esse é o de número 6, então venho puxando aqui com esse caramelo. Um pouquinho da cor camurça.
só um pouquinho. Você pode deixar, olha, fazer volume aqui na parte de cima, olha, que esse queimadinho com esse douradinho. Cor palha. E aqui, olha, dessa forma, misturando com movimentos circulares. Usei aqui a cor palha, cor caramelo, estou usando o pincel de número 10. Você pode passar assim, não vai ficar tão certinho. Cor cerâmica, pincel de número 6. E vem com esse rústico. E da mesma forma, olha, você pode deixar aqui uma textura. Para não esquecer um pouquinho do camurça. Usei demais? Corrijo aqui. Faço a correção com areia, com palha, mas você pode usar a cor areia também. Pincel de número 10, cor palha.
Também vou usar a cor camurça. Cor caramelo. Estou aqui com o pincel de número 6, porém poderia ser um de número 8. Vou lavar o pincel e volto com a cor cerâmica. Aqui também. E venho finalizando com esse rústico. Se quiser, pode usar um pouquinho do branco e vem detalhando essa parte aqui de cima. Por enquanto eu não vou fazer, vou deixar dessa forma. E ficou assim o pãozinho. Já vou aproveitar aqui. Com esse pincel de número 6, eu vou só passar aqui nessas pequenas áreas. Aqui mais próximas.
com esse camurça. E vou fazer aqui essa base. Feito isso, vou substituir o pincel. Pode ser um pincel de número 10, número 12. Venho aqui com camurça. Tinta diretamente. Para essa base eu vou fazer ela mais forte. Não vou só sombreá-la aqui e ficar aquele fundo mais claro. E vou expandir com movimentos circulares. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. E assim eu vou fazer em toda essa base aqui. Vou até circular aqui nessa lateral também. Agora venho fazendo essa parte aqui, eu deixei bem rente. Pincel de número 6, cor rústico. Tinta em apenas um lado do pincel. E agora eu venho fazendo aqui, olha, bem rente. Fazendo essa sombra. Venho com uma quantidade bem pequena. Se você quiser, pode colocar um pouco de textura aqui. Também para essa base, puxando, né? Um pouquinho assim, olha. Isso com o pincel sujo vai ficar só esses manchadinhos. Se quiser, pode também tirar o excesso aqui em uma bandejinha. E vem passando de forma horizontal aqui. E ficou desta forma essa base.
Bem simples, não quer a cor camurça, pode substituir por um tom de marrom, um tom de areia, um tom mais claro, ou até mesmo um tom mais forte, como um terra queimada, né? Então pode usar bastante na sua pintura. Agora eu vou fazer aqui a parte de cima do fundo da pintura. Vou usar o pincel de número 10, a cor amarelo limão. Movimentos circulares, bem rente aqui a pintura. Se você tiver receio, estou usando aqui um pincel de número 10. Porém, se você tiver receio, pode substituir por um pincel menor, que vai dar certinho também. Se você gosta, pode usar o clareador. Venho até essa partezinha aqui de baixo. Vou avançando. Vou repetir do outro lado também. Para realçar um pouco mais esse amarelo limão ao fundo, vou usar um pouquinho do verde pistache. Vou usar o verde pistache, estou aqui com o pincel de número 10, porém ele está bem lixadinho de ambos os lados. Olha como ele está bem certinho. E aí ele já vai sair aqui, olha, no tamanho que eu preciso para fazer esses galinhos. Vou usar um pouquinho desse verde grama e também do verde pântano. Um pouquinho desse verde pântano. Pincel de número 0.
Se a tinta estiver muito firme, pode misturar com uma gotinha de água para fazer essa partezinha aqui da vinha. Aqui um pouquinho desse verde pântano. Deixei aqui esse galinho mais assim, dessa forma. Só vou ajustar aqui para não ficar quebradinho, porque devido à traminha do tecido pode ser que fique alguns vãos. Então você volta aqui e deixa bem certinho. E ficou assim. Eu acrescentei mais uma aqui desse lado, mas vocês podem expandir mais a vinha, colocar um stencil ao fundo da pintura também. Não esqueça de assinar o seu trabalho. O seu projeto é muito importante para que vocês sejam reconhecidos pela sua arte. Um fundo bem suave, bem leve, para dar destaque aqui aos elementos da pintura. E ficou assim. Aqui a parte da garrafa também. Vocês poderiam também expandir o fundo aqui, fazendo folhas aqui, uma sombra nesse fundo. Optei por algo mais leve para essa pintura, para que desse destaque maior aos elementos. Por outro ângulo, o trabalho completo também ficou assim. Vocês podem expandir ainda mais essa base e o fundo da pintura, tá bom? E agora de perto para mostrar melhor os detalhes. A poeira aqui também na garrafa.
E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!